Marcos 8, 27 a 30. Farei a leitura e peço aos irmãos que prestem atenção na palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Vamos orar. Nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é por meio do Teu Filho consubstancial a Ti, o mediador supremo e único mediador, que eu ouso orar, ouso entrar diante do Senhor no trono da Tua graça, para pedir o favor pactual do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, por meio do Teu Espírito, abra o nosso entendimento, nos ilumine, tirando nossa cegueira, tirando a nossa surdez, tirando a minha gagueira espiritual para falar corretamente do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a prestar atenção na palavra do Senhor, como algo que está diante de nós, de tal maneira que ouvi-la significa vida verdadeira em Jesus Cristo, e não ouvi-la com o coração significa morte e juízo diante de Jesus Cristo. Que nós entendamos que a pregação, ó Deus, sempre cumpre o que apraz ao Senhor, o Teu desígnio eterno e verdadeiro. Ela traz ao mesmo tempo graça, salvação, entendimento, perdão, novos corações, mas também endurecimento, cegueira, surdez, traz obstinação de espírito contra o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, de maneira que os primeiros resultados sejam aqueles vistos na nossa vida nessa noite. Que o Teu Espírito seja, ó Deus, o nosso preceptor interno, fazendo que vejamos Cristo como de fato Ele é, o Salvador, o Rei, o Todo-Poderoso, o ungido do Senhor. E assim, ao vê-lo, confessemos, sejamos salvos e vivamos para Ele em novidade de vida. Ó Deus, acima desses pedidos ousados, que o Teu nome seja exaltado por meio da pregação, tanto daquele que fala, como daquele que ouve. Tudo concorra para a glória, louvor e honra somente do Teu nome, ó Deus. É em Jesus que oramos. E também pedimos o perdão. Perdoe o nosso pecado. Pecados obscurecem a luz do Teu rosto. Pecados turvam a nossa visão espiritual. Pecados tornam os nossos ouvidos moucos. Por isso, perdoa-nos. Seja gracioso para com os Teus servos. Ser propício a esses pecadores. E é no nome de Jesus, ó Deus, que eu termino esta oração. Amém. Meus irmãos queridos, nós estamos chegando aqui em Marcos, na seção de Marcos, que, digamos assim, é como a dobradiça de todo o livro. Vocês já ouviram incansavelmente isso, que os primeiros 8 capítulos deste livro tem a principal temática: quem é Jesus. Marcos está interessado em, durante 8 capítulos, provar para a gente quem é esse tal de Jesus que eu estou falando.
E depois dessa dobradiça de hoje, ele vai estar provando para nós a segunda grande temática do livro dele: o que Jesus veio fazer. Qual é a missão de Jesus? Mas para a gente entender bem o que está acontecendo nessa dobradiça aqui, nesse texto que é a mola mestra do livro de Marcos, você deve recordar comigo que já há algum tempo os discípulos estão mostrando dificuldade de entender as coisas de Jesus. Os discípulos viram Jesus parar ventos, parar o mar, e disseram: quem é esse que faz isso? Vocês viram os discípulos, quando viram Jesus numa segunda vez acalmando o mar, e ele, portanto, chega-se a eles andando por sobre o mar, gritarem, sim, espavoridos: isso é um fantasma. Também vocês viram que quando Jesus começou a operar a salvação em território gentílico, os discípulos por duas vezes quiseram despedir as pessoas que, entre aspas, incomodavam a Jesus. Ou seja, eles não estavam entendendo que Jesus era misericordioso com os gentios, salvador dos gentios. E os discípulos também não entenderam que era possível que Jesus multiplicasse os pães no deserto pela segunda vez. A ideia deles é impossível alimentar esse povo aqui. Em tudo isso, nós vimos duas curas que Marcos coloca no meio dessa narrativa de dificuldade dos discípulos, que mostram a condição espiritual deles. A primeira cura, a do surdo e gago, ou seja, os discípulos estavam surdos em relação à palavra, em relação ao que Jesus ensinava para eles, e estavam gagos, falando de maneira difícil, trôpega, acerca das coisas de Jesus. A segunda cura foi aquilo que nós vimos na semana passada. Jesus curou um cego, mas numa cura inusitada. Ele não curou o cego de uma única vez, como ele sempre fazia as suas curas. Ele curou o cego de duas vezes. Não que ele não tivesse poder, mas porque ele estava passando uma mensagem. Qual era a situação espiritual dos discípulos? Eles estavam sendo curados aos poucos da cegueira espiritual deles. Então esse trecho da palavra agora vai mostrar que sim, os discípulos agora estão vendo, mas como a gente vai ver na semana que vem, eles ainda estão vendo homens como árvores, ou seja, eles não estão vendo direito. Então, o que Marcos quis nos ensinar com essa confissão de Pedro? Que Jesus é o Cristo de Deus, ou seja, o Salvador, e que para ver isso, nós precisamos da iluminação espiritual. Ou seja, para ver que Jesus é o Cristo de Deus, o Salvador, é preciso que Deus abra os nossos olhos espirituais para vermos isso. Para ver que Jesus é o Salvador, é preciso que Deus opere miraculosamente, nos dando vistas para isso. É isso que Marcos quer nos ensinar. Então vamos ver essa verdade por meio desses versículos. Diz o verso 27, que então Jesus e os discípulos partiram para a aldeia de Cesareia de Filipe. Depois de Jesus curar o cego, lá em Betsaida Júlia, fazendo aquele milagre que apontava para como os discípulos estavam, ou seja, sendo curados da cegueira espiritual, Jesus agora ruma com eles para essa cidade chamada Cesareia de Filipe. Essa cidade, curiosamente, não chamava assim. O nome dela antes era Panéas, que fazia referência a um deus pagão chamado Pan, muito conhecido na mitologia daquele povo. Mas por meio de Herodes Filipe, descendente de Herodes o Grande, essa aldeiazinha pequenininha se tornou uma cidade maior, mais complexa, e passou a chamar Cesareia por causa do imperador César Augusto, e de Filipe, porque havia outra Cesareia. Mas o que é importante nisso tudo? O território onde fica essa cidade. Jesus continua num território tipicamente gentílico. Os estudiosos chamam esse ministério de Jesus nesse território de ministério do retiro,
Literalmente, Jesus estava precisando de um retiro espiritual com os apóstolos, ou seja, ele precisava ficar longe das multidões e passar mais tempo com os apóstolos pelas coisas que Jesus via nos apóstolos: surdez, gagueira, cegueira espiritual. Então Jesus queria nesse momento trabalhar intensivamente no discipulado dos apóstolos, para que eles meditassem nas coisas de Deus, para que eles ficassem firmes em quem é Jesus, e para que eles vissem corretamente as coisas que Jesus estava ensinando para eles. E para isso era necessário um lugar sossegado, era necessário não só tempo, mas um lugar que proporcionasse quietude. E não só isso, lá nessa mesma narrativa em Lucas acrescenta um detalhe que Marcos deixa de fora aqui, que Jesus estava passando um momento de intensa oração pelos discípulos. Então o contexto é Jesus passando tempo em quietude com os apóstolos e orando por eles, para que eles vejam adequadamente. E nesse contexto simples da palavra de Deus, nós tiramos aqui duas implicações importantes para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, esse contexto de quietude é essencial para a vida espiritual crescer. A Bíblia constantemente nos chama a meditar na palavra, a orar, mas ela faz isso num contexto de quietude. Jesus, quando ensinou os apóstolos a orar, ele disse: entra no quarto de vocês e fecha a porta. Hoje nossas famílias são pequenas, mas imagine você tentar fazer a sua devocional, meditar na palavra e orar com 5 crianças dentro de casa, botando fogo na casa, subindo no ventilador, quebrando as coisas da cristaleira. É possível? De jeito nenhum. Então, a oportunidade que nós temos de crescer, de meditar, de ler a palavra, de orar adequadamente, depende de quietude, que infelizmente nos nossos dias tem se tornado raro, porque as muitas atividades nossas nos têm levado a uma vida agitada, uma vida com pouco tempo para dedicação espiritual. Além disso, soma-se, digamos assim, a armadilha de Satanás de nos oferecer hoje distrações inúmeras ao nosso redor, e tudo sobre demanda, Se você gosta de filme, você tem inúmeros streamings para isso. Se você gosta de conversar com pessoas, você tem inúmeros aplicativos para isso. Se você gosta de fofocar e ver da vida alheia, você também tem inúmeros aplicativos para isso. Tudo tem nos levado a uma vida agitada, sem tempo, e que contribui o quê? Para a nossa cegueira espiritual. Jesus então está tratando com os apóstolos, levando para quê? Para quietude, para prestar atenção, para meditar nas coisas. E aí a segunda questão, que como eu disse, Marcos não cita, mas Lucas faz questão de deixar claro: Jesus estava orando pelos apóstolos para que eles aprendessem as coisas espirituais. Jesus queria que eles enxergassem, e Jesus não só ensinou, mas Jesus também orou por eles, nos dando essa importante lição espiritual. Para que a nossa cegueira seja curada, é necessário gastarmos tempo em oração. Para que a cegueira do nosso irmão seja curada, é necessário que nós também gastemos tempo em oração pelas pessoas que queremos que elas vejam as coisas espirituais. Por isso, Jesus aqui nos ensina nesse contexto a passar mais tempo em oração, pedindo a Deus a iluminação espiritual, irmãos. Quando nós caímos, o ser humano caiu em pecado, nós perdemos a capacidade de discernimento espiritual. Daí Paulo dizer que o ímpio não consegue ver as coisas de Deus, porque elas são loucura para ele, porque elas discernem espiritualmente, e eles não têm o Espírito Santo, eles não têm a luz interior do Espírito Santo na vida deles. Então Jesus, diante dessa complexa cadeia de eventos que levou o ser humano à cegueira, e essa cadeia de eventos que levou os apóstolos a ficarem cegos espiritualmente, o que ele faz? Ora, pede ao Pai para que ilumine, mostre a eles a verdade. E isso é extremamente necessário.
tanto quando vamos ouvir a pregação, quando vamos ler e meditar a palavra, quando vamos orar. Mostra-nos a verdade, Deus, ilumina, como Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. E é isso que precisamos. E nesse contexto, Jesus, no meio do caminho, faz a pergunta. Olha só, o contexto todo preparado para a pergunta fundamental: quem dizem os homens que eu sou? Na narrativa de Mateus, ele complementa a pergunta dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus apontando para a sua divindade, ou seja, o seu caráter messiânico. E veja que essa, meus irmãos, é a pergunta mais importante do universo. Quem é Jesus? É a pergunta de 1 trilhão de anos na eternidade com Jesus, ou o tempo equivalente no inferno. Quem é Jesus? A resposta que damos a essa pergunta, tanto no sentido de crer no coração, de falar com os lábios e de viver, é fundamental para o nosso destino. Onde vamos passar a eternidade? Depende de responder isso, depende de viver de acordo com isso. Por isso Jesus Cristo, ele é chamado na Bíblia de a pedra de esquina, a pedra angular. Aqueles que confessam a Ele estão firmados nele, e aqueles que não o confessam como Senhor e Salvador, Ele se torna também a pedra de tropeço. Eles tropeçam em Jesus para a sua perdição eterna. E essa pergunta então de Jesus, propositadamente, leva os apóstolos a fazer aquilo que eles não estavam fazendo. Jesus anteriormente tinha feito para eles 2 perguntas em relação a meditar e ponderar. Ele falou: vocês não compreendem ainda? Vocês não estão ponderando nas coisas espirituais? Agora Jesus faz uma pergunta que coloca neles essa incumbência de pensar teologicamente, de meditar espiritualmente naquilo que deve ser respondido. E lembre-se que nós estamos aqui no contexto em que Jesus disse para os apóstolos: tomem cuidado com o fermento, isto é, doutrina dos escribas, fariseus, herodianos e saduceus. Cuidado. E o que as pessoas pensavam de Jesus? O verso 28 é a resposta dos apóstolos daquilo que eles estavam ouvindo. João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Inicialmente, a resposta dos apóstolos dá para a gente um detalhe muito interessante. Como que os apóstolos sabiam da opinião das pessoas? Boa pergunta, não é? Mas é a pergunta que você tem que saber fazer para o texto. Os apóstolos estavam tendo contato com pessoas que falavam constantemente para eles aquilo que eles achavam de Jesus, aquilo que as pessoas estavam pensando de Jesus, do mestre deles. Por isso que Jesus disse: tomem cuidado com o fermento. Isto é, se eles não estivessem ouvindo opiniões das pessoas, não teria nenhum sentido Jesus falar assim: tome cuidado com isso. Então a resposta revela que eles estavam em tremendo perigo de estar em contato com as pessoas, falando de Jesus e falando coisas erradas de Jesus. Por isso é mister, ou seja, é necessário que nós, meus irmãos, assim como os apóstolos deveriam fazer, tomemos cuidado ao ouvir pessoas acerca da religião. Devemos selecionar bem aqueles que ouvimos falando das coisas de Deus. Por quê? Pessoas piedosas falando aquilo que é fidedigno é bom para nós, mas falsos mestres, eles podem nos engodar, nos engabelar nas coisas, e nós não somos imbatíveis, apesar de que Jesus disse no sermão profético dele da destruição do templo, que os eleitos não seriam enganados. Mas isso não significa que por breve tempo os eleitos sejam enganados, caiam em pecado
batam a cara na parede, se frustrando com falsas doutrinas. Isso já aconteceu. Daí a importância da gente ouvir bons pregadores, ler bons livros. Sabe, tem uma coisa que dói em mim como presbiteriano, é quando uma pessoa diz assim, fala assim: pastor, eu estou ouvindo R.R. Soares, e que bênção eu ouvir esse homem. Assim, gente, essa pessoa não tem noção do que ela está falando. Como que ouvir um falso mestre, um falso pregador, um falso pastor que está indo para o inferno é algo bom? Jesus aqui tirou dos apóstolos essa pérola de que eles estavam ouvindo, e eles tinham que tomar cuidado. E nós também, irmãos. Eu e você não somos melhores do que os apóstolos. Então, antes de ver a resposta, fique esse alerta: cuidado com quem você está ouvindo e lendo. Tenha muito cuidado. Falsas doutrinas produzem falsos evangelhos, falsas práticas, e o fim disso não é bom. Mas o que diz a resposta de cada uma das pessoas? Em primeiro lugar, João Batista. E aqui, meus irmãos, dentro dessa resposta, nós temos dois grupos, por incrível que pareça. Parece uma resposta simples, né? Quem é Jesus? João Batista. Mas não é tão simples. Nós temos dois grupos aqui. Lembre-se que naquela época, meios de comunicação não eram como os de hoje, né? Se hoje você estivesse vendo João Batista pregando ali, né? Um de nós ia ali, tirar uma selfie com ele, né? E todo mundo ia ver quem é João Batista. O outro ia filmar e a gente ouviu o que João Batista falou. Mas naquela época não tinha condição de fazer isso. Então muitas pessoas, elas não sabiam que João Batista tinha morrido. E outras nem sabiam quem era João Batista no sentido físico, da aparência. Então quando eles viram Jesus pregando, o que eles deduziram? Olha, esse aí deve ser o tal de João Batista que esse povo anda falando. Por ignorância de fatos, por ignorância de realmente as coisas correrem mais devagar naquela época. Mas existia um segundo grupo das pessoas que sabiam que João Batista tinha morrido, e lá em Marcos 6,14, a gente vê esse grupo falando. Eles falam assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Então o segundo grupo acreditava que Jesus era João Batista, que tinha saído dos mortos. João Batista morreu nas mãos de Herodes. Então essas pessoas pensaram assim: esse homem ressuscitou, e ele não ressuscitou de qualquer jeito, ele ressuscitou, como diria um desenho antigo, né? Super saiyajin, né? Super poderoso. Ele agora consegue ressuscitar pessoas, consegue andar sobre o mar, consegue fazer curas, consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. Só que tem um grande problema. Dois. Em primeiro lugar, o próprio João Batista, lá em João 1, 19 e 20, ele diz assim: eu não sou o Cristo, eu não sou o Salvador. E em segundo lugar, tem um problema aqui com a doutrina da ressurreição. Jesus ressuscitou algumas pessoas no seu ministério, e nenhuma dessas pessoas que foram ressuscitadas no seu ministério ressuscitaram com poder. Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, ela saiu flutuando por aí, voando? Não. Jesus ressuscitou, né, o filho lá da viúva da cidade de Naim, tocando lá o caixão, o esquife dele. Aquele menino ressuscitou e saiu por aí, né, dando pirueta, correndo mais rápido do que um carro? Não. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro saiu por aí fazendo coisas mirabolantes, curando pessoas? Não. Ou seja, as pessoas que ressuscitaram pelo poder de Jesus, ressuscitaram do jeito que elas eram, exatamente, com as mesmas capacidades físicas, com as mesmas valências. Então veja, essas pessoas dizerem que Jesus é João Batista e que ele ressuscitou dos mortos poderoso, é uma bobagem tremenda, mostrando um desconhecimento acerca da palavra, da doutrina, do poder de Deus. Ignorância pura. Essa é a maneira correta de falar. A segunda opinião dizia que Jesus é Elias. Elias, meus irmãos, era um profeta do Antigo Testamento, que Deus, por meio dele,
fez alguns sinais. Esse homem, ele teve o privilégio de ser instrumento de Deus, e a terra ficou sem chover por 3 anos, porque ele falou que ia ficar sem chover. Imagina isso, não vai chover. Quanto tempo? 3 anos, parou de chover. Esse homem tinha certos, digamos assim, certos poderes miraculosos de Deus que operavam através dele, e ele foi um sujeito que não morreu. Só 2 indivíduos na Bíblia não morreram, né? Lá no Antigo Testamento nós temos Enoque e depois Elias, que foi levado para o céu diretamente pelos anjos, entre aspas, carruagens de fogo, né? Mas o que tem a ver esse tal de Elias? No Antigo Testamento Deus deu uma profecia de que viria alguém no poder de Elias. Está lá no último livro da Bíblia, em Malaquias 4:5, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então Deus lá no Antigo Testamento prometeu que enviaria uma pessoa, entre aspas, chamada Elias, ou seja, no poder, no espírito de Elias. Não seria o próprio Elias, não seria o próprio profeta que foi para o céu e estava lá com Deus já descansando das suas obras. O próprio Jesus ensina que esse homem não era Elias de fato, e pelo contrário, ele era João Batista. Jesus diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ou seja, João, ele mesmo é Elias que estava para vir. Ou seja, Jesus identificou que João Batista era esse tal de Elias. Por quê? O ministério de Elias, gente, se deu basicamente no palácio. Elias ia lá e chegava assim para Acabe: Acabe, estou aqui para falar para você e para sua mulher Jezabel que vocês são ímpios. Por que vocês mataram o tal de Nebote aí, tomando a vinha dele? Então ele tinha acesso ao palácio, ele vinha e dava as mensagens dele, né, e depois saía correndo, senão ele ia morrer. O que João Batista fez? A mesma coisa. João Batista pregava para as pessoas importantes e pregava no palácio de Herodes. Daí ele ser aprisionado e morto dentro do palácio. Então João Batista é Elias, não no sentido de ser a pessoa, mas por ter um ministério parecido e no poder de Elias. Só que veja, a confusão aumenta, porque as pessoas disseram: Jesus é Elias. Eles nem conseguiram identificar João Batista como Elias. Eles falaram: Jesus é Elias. E isso é um problema, porque eles estão rebaixando Jesus a um título de preparador do caminho de Deus. João Batista tinha a missão de preparar o caminho da salvação, que viria com Jesus, com o Messias, com o Rei, com o verdadeiro Deus. Então chamar Jesus de Elias é chamar ele de um mensageirozinho qualquer, de alguém que prepara o caminho. Tá ruim? Vai ficar pior. Outras pessoas diziam: é um dos profetas. Sempre tem no meio do ser humano aquele que gosta de ficar em cima do muro, né? E aí, meu irmão, você é de direita ou de esquerda política? Não, eu sou centro, estou no meio, né? E aí, quem que vai ganhar o jogo de hoje? O Atlético ou o Cruzeiro? Vai dar empate. Sempre tem a meiuca, né? Na opinião teológica, sempre tem a meiuca também, né? Aqueles que pensam assim: vamos equilibrar esse negócio, né? E aí o pessoal da meiuca dizia o quê? Não, Jesus é mais um profeta, um profetinha qualquer. Só que tem um problema grande. A Bíblia, lá em Deuteronômio 18, faz referência a um profeta que viria, e que seria o próprio Deus, e que o povo deveria ouvir, e diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo essa profecia de Deuteronômio, Jesus não seria um profeta, Jesus seria o último, o maior, o profeta, o O maiúsculo lá, pronome definido. E as pessoas não estavam conseguindo ver que Jesus era esse homem prometido, e por isso, aqueles que não conseguiam ver, como diz lá Deuteronômio, estavam incorrendo em condenação de Deus.
Agora é interessante porque alguém hoje fala que Jesus é Elias? Não. Alguém fala hoje que Jesus é João Batista? Não. Mas as pessoas continuam dizendo que Jesus é um profeta, somente um profeta. Pergunte ao Islã, quem é Jesus? Jesus é mais um profeta. Pergunte, por exemplo, aos espíritas, quem é Jesus? É um espírito iluminado. Deve ser uma árvore de Natal, espírito iluminado. Só mais um. E essa é uma corrente opinião dos nossos dias. Jesus foi um grande profeta, Jesus foi um grande mestre moral. E qual é o problema da gente falar sobre isso? É evidente que se nós falarmos que Jesus é só um profeta, um mestre moral, nós atribuímos a Jesus um ministério profético falso, porque Jesus não disse que ele era só um profeta. Jesus afirmou com todas as letras que ele era o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o Salvador, o próprio Deus que se fez carne. Então falar que Jesus é um profeta é fazer Jesus mentiroso. E o que essas respostas representam? Representam a cegueira espiritual completa. Essas opiniões mostram que pessoas que não entendem de fato quem é Jesus estão cegas, e elas não conhecem a Bíblia, não conhecem a verdadeira doutrina, elas estão inchadas do fermento desse mundo. Verdadeiros cristãos nunca podem nutrir a opinião que Jesus é um profeta, ou ele é João Batista, ou ele é Elias, porque isso faz de Jesus e da Bíblia mentira e não palavra de Deus. E pior, pensar assim é sentenciar-se ao inferno, é assumir a si mesmo a sentença do inferno. E sabe o que é mais estranho? Ainda que muitas igrejas hoje, ditas evangélicas, não tenham exatamente essas opiniões, elas têm muitas opiniões falsas sobre Jesus. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu que Jesus não vai lançar ninguém no inferno? Quantas vezes você já ouviu que Jesus quer te fazer feliz, que você é o centro do coração de Jesus? Todas essas opiniões sobre Jesus são antibíblicas, e não tem diferença você falar que Jesus é João Batista ou falar essas asneiras que eu acabei de citar. Ou você pensa direito e confessa direito com Jesus, ou não tem meio termo, todo o resto é errado. E por isso, como pensam os verdadeiros crentes? O verso 29 fala: então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus agora faz com que os apóstolos deixem as opiniões alheias, e ele se volta para eles e vai perguntar para eles. E aqui, meus irmãos, sabe quando você vai ler num livro, e você vai entrando num livro, e aquela, digamos, atmosfera toma conta de você? Já teve experiência assim? A atmosfera que Marcos quer que a gente tenha aqui é uma atmosfera, digamos assim, de ansiedade e tensão. Por quê? As cenas anteriores, os apóstolos disseram: quem é esse? Jesus é um fantasma, Jesus não pode salvar os gentios. Ou seja, tudo que eles tinham falado até agora era gagueira espiritual, até perguntar quem que é esse. E agora então, não obstante a tudo isso, mas Jesus tinha orado por eles, ele os chama a dizer: quem sou eu? E veja um detalhe interessante, essa pergunta, quem responde? Pedro, não é? Mas ela está no singular? Não, ela está no plural, vós, vós na linguagem culta. Para a gente ia ser assim: vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ou vocês, Por que Jesus faz essa pergunta no singular, ou no plural, e não no singular? Jesus quer que todo o grupo dos apóstolos pensem,
meditem, tenham uma resposta em relação àquela pergunta. Apesar da confissão ser de Pedro, cada um deles ali naquele momento deveria parar e pensar assim: quem que é Jesus? Quem é esse? E isso é algo interessante, porque aqui, junto com o texto de Romanos que nós lemos lá na nossa liturgia, traz aqui algo muito positivo para a igreja. O quê? A doutrina de que as igrejas têm que ter uma confissão de fé, um símbolo, uma expressão daquilo que elas creem. Por exemplo, a igreja presbiteriana tem 3 símbolos de fé: a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior e o breve catecismo de Westminster, que estão debaixo da autoridade da Bíblia. O que esses símbolos de fé são? Uma expressão do que a gente crê como igreja. No entanto, cada um de nós, para participar da igreja, temos que, de maneira individualizada, dizer: eu creio nisso, eu confio nisso, isto é a verdade. Ou seja, a igreja sempre entendeu que nós temos que ter formulações credais na igreja para sermos do corpo de Jesus, para sermos então identificados como verdadeiros crentes. Desde que a igreja surgiram também as formulações credais, ou seja, aquilo que a gente crê. O que nós cremos? E o que eu confesso que eu creio? Daí, meus irmãos, ser um critério muito importante de você escolher uma igreja para estar. Tem igreja que diz hoje por aí: nós não temos confissão de fé. Se você ouvir uma igreja dessa, fala assim: ó, essa igreja é antibíblica. Porque só de falar nós não temos uma confissão de fé, ele já está fazendo uma confissão. Eu não creio nessas coisas. Isso é ilógico. E veja que hoje nós temos um punhado de igrejas, né? Diz: não, aqui, você é o quê? Você é arminiano ou você é confessional, né? Lá, calvinista? Não sou nada. Como você não é nada? É os muristas, né? Que é pior do que tomar uma posição herege. Por quê? Porque é hipocrisia pura. Igrejas precisam de formulações do que elas creem, e nós como indivíduos devemos falar: não, eu creio nisso, eu participo dessa igreja porque eu penso assim. É isso que a Bíblia diz. Então o que Pedro vai fazer aqui é uma formulação credal. O que os cristãos acreditam? E aí, meus irmãos, todos eles deveriam pensar: quem é Jesus? Mas veja, quem respondeu foi Pedro. Por quê? No grupo dos apóstolos, haviam 3 apóstolos que eram mais iminentes: Pedro, Tiago e João. Tanto que eles que participaram da maioria dos milagres de Jesus, como depois nós vamos ver a transfiguração no monte. Então esses 3 homens eram os mais próximos e os mais assim, com pulso de liderança dentro do grupo dos apóstolos. E a gente sabe bem que Pedro tinha uma característica interessante, né? Ele era apressadinho para fazer as coisas, né? Então quem toma a frente? Pedro. E aí ele responde pelo grupo: tu és o Cristo. E Mateus acrescenta na confissão de Pedro: o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que quer dizer isso? A primeira parte ele diz: tu és o Cristo. Ou seja, o Senhor é o Messias, o ungido. Talvez você pense assim: tá bom, o que tem de interessante nisso? O que há de tão impressionante nisso? Durante todo o evangelho, por exemplo, de Mateus, de João, de Marcos, de Lucas, até aqui, algumas pessoas deram indício de entender que Jesus era o Messias, o Cristo. Mas tem uma questão: o ensino de Jesus no Antigo Testamento, gente, é muito complexo, e ele é multifacetado. Então entender bem quem era o Messias era algo difícil, ao passo que até João Batista teve dificuldade. Lá em João 1,29, João Batista olha para Jesus e diz assim: tu és o Cristo, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Mas quando Jesus narra, né, as dificuldades de João Batista, quando ele esteve preso, João Batista envia os discípulos a Jesus com a seguinte pergunta: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Mateus 11:3, mostrando que João Batista no momento diz assim: o Senhor é o Salvador, e depois ele começou assim: será que o Senhor é o Salvador mesmo? Por quê? Porque era difícil entender o ensino do Antigo Testamento. Então quando Pedro surge aqui, falando pelos apóstolos, diz assim: o Senhor é o Cristo, isso é algo impressionante, é algo de cair o queixo. E ele diz: o Senhor é o Cristo. Essa palavra Cristo é a palavra hebraica Messias, que nas nossas Bíblias às vezes são traduzidas por ungido. Lá no Antigo Testamento nós tínhamos 3 tipos de pessoas que eram ungidas por Deus. Se colocava o óleo em cima delas para elas fazerem suas funções: profetas, sacerdotes e reis. Aquelas 3 funções apontavam para o futuro, eram como setas no Antigo Testamento: para o verdadeiro rei, para o verdadeiro profeta, para o verdadeiro sacerdote. Então cada uma daquelas pessoas que foi profeta, sacerdote e rei no Antigo Testamento eram como uma seta apontando: vai vir um sujeito que vai ser profeta, que vai ser sacerdote, que vai ser rei. Ele sim vai ser o ungido de Deus, o Messias, o Salvador, que vai ministrar ao povo. E isso aqui vai totalmente contrário da visão que os judeus tinham de Messias. O comentarista R.C. Sproul, ele diz assim: muitos judeus colocavam o foco na ideia de que o Messias seria responsável por livrá-los da opressão romana. Sim, o Messias livraria o povo, mas dos seus pecados. Ele seria não apenas o rei sucessor de Davi, mas também o sacerdote, o servo sofredor de Israel, o qual ofereceria o sacrifício perfeito de uma vez por todas em favor do povo. Sim, ele mesmo. Pouquíssimas pessoas compreendiam essa função sacerdotal a ser exercida pelo Messias, ou o fato de que ele haveria de sofrer nas mãos das pessoas para nossa salvação. Além disso, a ideia de que o Messias seria divino era algo praticamente que ninguém entendia. Diante de toda essa confusão, levou algum tempo para os discípulos enxergarem a verdade, mas eles finalmente compreendem: Jesus é de fato o ungido de Deus profetizado no Antigo Testamento. Então a confissão de Pedro é dizer: o Senhor é o ungido, o Senhor é o separado de Israel para a nossa salvação, o Senhor é o rei, o Senhor é o sacerdote, o Senhor é o profeta. Mesmo que Pedro não entendesse isso de maneira plena, essa é a confissão dos verdadeiros crentes: o Senhor é o ungido. E aí, né, a gente fica se perguntando o seguinte, né: como que hoje tem pastor com aquela peste de dizer assim: não toque no ungido do Senhor? Meu amigo, o ungido do Senhor é Jesus. Se você arrogar para si o direito de ser ungido do Senhor, eu vou lhe crucificar, porque o ungido do Senhor veio morrer para os meus pecados. Ele veio como profeta, sacerdote e rei para a minha vida. O ungido do Senhor é Jesus, e é isso que Pedro está falando. A segunda parte, que está lá em Mateus e não está em Marcos, mas eu achei proveitoso colocar: o Filho do Deus vivo. Pedro entende que Jesus não só é um ungido, mas ele entende que ele é o Filho de Deus. Essa ideia de filho usada aqui era tipicamente usada pelos judeus para origem e igualdade. Então quando Jesus é chamado de filho por Pedro, Pedro está dizendo assim: Jesus tem a origem em Deus, e ele é igual a Deus, ele é o próprio Deus. Ele não é um homem, uma criatura simplesmente, ele é Deus. O nome filho aponta para Jesus como a segunda pessoa da Trindade, para a natureza divina dele. Então Jesus não é um simples profeta, Jesus não é um simples rei, Jesus não é um simples sacerdote,
Ele é o Deus que se tornou rei, profeta e sacerdote. E Jesus, meus irmãos, não é um Deus menor. Ele é tão Deus quanto o Pai. A sua natureza divina é eterna, consubstancial com Deus. Sempre existiu, sempre vai existir, nunca muda. Ele tem igual poder em relação a Deus o Pai, ele tem igual dignidade e honra em relação ao Deus o Pai. Então Pedro dizer, tu és o Filho de Deus, ele está dizendo isso. E essa é a confissão da cristandade verdadeira. Cristo é Deus. E sem a divindade de Jesus, não tem mediação entre Deus e os homens. Sem a divindade de Jesus não tem salvação. Sem a divindade de Jesus não tem verdadeira religião. E esse é o Evangelho. O Jesus que é rei, sacerdote e profeta, mas que acima de tudo isso é Deus. E veja que coisa interessante. Pedro disse Deus vivo. Por que ele falou Deus vivo? Lá no Antigo Testamento, essa expressão Deus vivo era usada pelos profetas para diferenciar o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, dos falsos deuses. O Deus vivo tinha vida em si mesmo. O Deus vivo é autoexistente, enquanto os falsos deuses tinham olhos e não viam, tinham ouvidos e não ouviam, tinham boca e não falavam. Então quando Pedro diz, tu és o Filho do Deus vivo, ele está dizendo, o Senhor é o Filho do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, do Deus da Bíblia, do único Deus que existe. Então Jesus não é um profeta qualquer, não é um mestre moral qualquer. Jesus é Deus Salvador. E é exatamente por isso que ele chama Jesus. O nome dele, Jesus, significa isso. Yahvé é a salvação. O Deus da Bíblia, Yahvé, é o Salvador. E toda a Bíblia vai confessar isso. Lá em Jonas 2,9, Jonas diz, ao Senhor pertence a salvação. O único que pode salvar seres humanos de pecados é Deus, por meio de Jesus Cristo. Os textos da Bíblia mostram que seres humanos são pecadores e não podem se salvar. Os nossos feitos, em vez de nos salvar, nos condenam diante de Deus. E o nome de Jesus então aponta para a realidade. Jesus nos salva por meio da sua morte, de quem ele é, do que ele veio fazer. Tanto que o nome dele é Jesus por causa disso. O anjo disse para José e para Maria, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. O texto de Mateus mostra que Jesus foi ser chamado assim porque ele é a mensagem da salvação. O sentido do seu nome é aquilo que ele veio fazer por nós, Deus que salva. E essa é a confissão dos apóstolos. Jesus é o ungido de Deus, Jesus é o Deus Salvador. E essa é a confissão de todos os verdadeiros crentes. Esse é o credo primordial da igreja, sem a qual uma igreja e sem a qual um indivíduo jamais pode se chamar cristão. Por isso Paulo disse, se a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa acerca da salvação. Todo aquele que crê, ele crê no coração, e o que ele fala? Jesus é Deus, Jesus é Salvador, Jesus é o meu Salvador. Mostrando então a confissão do verdadeiro crente. Só que tem uma coisa, os apóstolos não estavam com dificuldade de ver isso? De onde que veio isso? Lá no livro de Mateus, Jesus fala assim, bem-aventurado, ou cheio de bênçãos, Simão Barjonas, Pedro, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Lembra que Jesus orou para o Pai da visão espiritual para eles? Lá em Lucas, Mateus mostra que
Pedro e os apóstolos só conseguiram ver que Jesus é o Cristo, o Deus Salvador, porque o Pai abriu os olhos deles, porque o milagre deles enxergarem corretamente está acontecendo. Então agora a gente pode dizer, os apóstolos vêm, agora eles enxergaram direito quem é Jesus pela iluminação espiritual que veio do alto. Deus abriu os olhos dos apóstolos, Deus deu para eles visão espiritual para enxergar a verdade. Jesus é o Cristo, é o Salvador. Eles passaram a ver, não porque eles meditaram, eles passaram a ver, não porque eles ponderaram. Não foi carne e sangue que te ensinou isso, não foi o que você pensou, não foi as suas elucubrações, Pedro. Quem te deu isso foi Deus. É assim que você vê, e é assim que nós, cegos à verdade de Deus, seres humanos caídos, pecadores, passamos a ver Jesus como Salvador, porque Deus abre os nossos olhos. Veja só, hoje nós estamos ouvindo a mesma verdade. Quantos aqui estão pensando que isso é bobagem? Quantos aqui estão com sono, pensando na vida, né, deitado assim meio no banco? E quantos estão ouvindo e falam assim, uau, isso é Jesus mesmo? Qual a diferença? Iluminação espiritual, vida do Espírito Santo que vem de dentro para fora. E essa iluminação espiritual nos faz olhar para Jesus. Esse é o Salvador. E aqueles que dizem, não, ele é um profeta, ele é um grande homem, estão cegos. Os homens perdem de vista o que há de mais importante acerca de Jesus: vê-lo na sua dignidade, na sua supremacia, na sua divindade plena. Mas para ver isso, meu irmão, e se você ver isso, louve a Deus, porque é uma obra sobrenatural de Deus na sua vida, e todos nós precisamos dessa obra. Pastor, presbítero, diácono, criança, adulto, velho, tanto faz, todos precisam ver, e só podem ver por meio do poder de Deus na nossa vida. E o melhor é ver, porque ver Jesus assim é a verdadeira bênção dessa vida, é a salvação, a vida eterna. Mas lembra do cego da semana passada? Ele viu, mas ele viu homens como árvores. Os apóstolos estão vendo ainda perfeitamente? Não. Por isso o verso 30 está aí. O verso 30 é diferente, né? Olha só: advertiu Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Ora, gente, Jesus chamou os apóstolos para quê? Serem pregadores, não é? Pescadores de homens, não é isso? A Bíblia manda a gente evangelizar, falar de Jesus, não é? E na hora que o Espírito Santo tira do coração de Pedro uma confissão dessas, você espera o quê? Jesus fala assim, agora vocês vão correndo pelo mundo falar disso, não é? Não, Jesus fala assim, não fala isso para ninguém. Por quê? Primeiro motivo, como eu disse, os judeus entendiam o termo Messias, ungido, como um rei político, que libertaria Israel de Roma. Então, meu amigo, os apóstolos não poderiam falar, porque isso geraria uma impressão errada nas pessoas. Deixa eu fazer uma reprise na cabecinha de vocês aqui. Quando nós falamos da primeira multiplicação de pães e peixes, eu incluí no sermão algo que não estava em Marcos, nem em Mateus, nem em Lucas, algo que só estava em João. João relatou que Jesus, depois que multiplicou pães e peixes, os judeus tomaram Jesus e queriam fazer dele um rei. O que Jesus fez? Apóstolos, entra nesse barquinho, sai correndo, vaza daqui. E o que Jesus fez então? Subiu para o monte e começou a orar. Foi aí que ele saiu, andou por sobre as águas e parou o vento e o mar, salvando os apóstolos. Agora você imagina se os apóstolos começam a falar assim: Jesus é o Messias,
e ele fazendo aquele monte de milagres, o que esse povo ia fazer? Tomar Jesus no ombro, meu amigo, ir para Jerusalém e começar a guerra. Então o primeiro motivo que Jesus manda esses homens não falar é por causa da má compreensão do povo. Eles iam fazer coisa errada. E o segundo motivo está nos apóstolos. Eles estão vendo homens como árvores. Por que eu digo isso? Logo depois que Jesus ouve essa confissão de Pedro, Jesus fala assim: então tá bom, gente, eu tenho que ir para Jerusalém e morrer por você, e depois de 3 dias ressuscitar. E aí o que Pedro fez? Bora, Senhor, maravilha, agora os pecados vão ser perdoados. Foi isso? Não. Pedro falou assim: Senhor, por que o Senhor não tem dó de você? Vai não, se eu morrer, faço não. Então eles estavam vendo, mas ainda não estavam vendo perfeitamente bem. Quando que eles vão ver perfeitamente bem? Depois de toda essa metade do evangelho que Jesus vai falar para eles: eu vim morrer por vocês. E só depois que Jesus ressuscitar dentre os mortos é que eles vão entender a função de Jesus como profeta, sacerdote e rei era morrer e salvar os pobres pecadores da nossa miséria. Então não fale para ninguém. Como viver esse texto então? A primeira aplicação e mais óbvia é: você acredita que Jesus é o Cristo, o Salvador que vem de Deus? De acordo com a Bíblia, é o Cristo da Bíblia. Isso é importante para você? Isso muda o jeito que você vive? Isso é tão importante que quando você fala de Jesus para as pessoas, você fica feliz por falar que Ele é o Salvador? Se não, meu amigo, eu te chamo essa noite, confie em Jesus. Ele é o Salvador prometido de Deus, Ele é o único Salvador. Não há outro Salvador do ser humano em relação aos seus pecados. Ele é único. Ele não é um simples profeta, Ele não é um grande mestre moral, Ele é Deus que salva de pecados. Creia nisso, confie no Senhor e você será salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Segunda aplicação: talvez você seja como Pedro, enxergue, mas não enxergue direito. Estou falando no sentido espiritual, viu? Estou falando de você usar óculos, não. E tem muitas coisas que você não entende, mas comece a viver aquilo que você entende. E não tenha medo de contar para as pessoas aquilo que você entende, que Jesus é o Salvador e não há outro. E mais, saiba que ao seguir Jesus durante muito tempo na sua vida, Ele vai te ajudar a ver mais e mais. A visão espiritual, se corretamente buscarmos ela em leitura bíblica, em meditação bíblica, em oração, ela não vai diminuir, ela vai aumentar. Ao contrário da nossa visão física, né? Que a gente só vai diminuindo, né? Aí tem que usar óculos, tem que fazer cirurgia de catarata e por aí vai. A visão espiritual, quando estimulada corretamente, meu amigo, graças a Deus ela só aumenta. Vocês já cantaram os hinos da Fanny Crosby no nosso cenário? Aquela mulher era cega, física, mas veja como que ela fala de Jesus no nosso cenário. A experiência, o prazer, o deleite que ela tem em Jesus. Por quê? Porque ainda que ela não enxergasse com os olhos da carne, ela enxergava com os olhos da alma. E é isso que é importante. Terceira aplicação. Você observou nesse texto junto comigo que tinha um monte de opiniões sobre Jesus, né?
E infelizmente, hoje acontece a mesma coisa, e em toda parte. Cristo e o seu Evangelho são pouco compreendidos pelos homens. Na realidade, meus irmãos, o Cristo da Bíblia e o seu Evangelho são alvos de tantas opiniões diferentes, e até mais do que acontecia naquela época. Muitos hoje conhecem o nome de Jesus. Muitos hoje, entre aspas, até reconhecem Jesus como Deus Salvador, e até vão nas igrejas cultuar Jesus. Mas Cristo nunca foi para elas aquilo que a mulher de Cantares diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isto é, essas pessoas nunca tiveram experiência de descansar, confiar, amar, viver, respirar, comer, beber de Jesus. Nunca experimentaram Jesus, tiveram gozo de Jesus. E infelizmente, esse conhecimento experimental de Jesus, que expressa a verdadeira salvação, o gozo, o deleite em Jesus, é raríssimo nas nossas igrejas. Poucos o têm. Poucos são os piedosos. Que Deus tenha misericórdia. Quarta aplicação. Há muita coisa que a gente pode aprender aqui na conduta de Pedro. Meus irmãos, Pedro às vezes é um lenitivo para a gente, né? Porque Pedro tinha dias bons e maus, igual a gente, né? Pedro às vezes, né, falava coisas maravilhosas como essa, pérolas, e logo depois vinha com aquela procopada, né? Aquela coisa mais tenebrosa de falar, né? Mas uma coisa a gente não pode tirar de Pedro, pela ação do Espírito Santo nesse texto. Pedro teve uma confissão corajosa, de uma evidência de fé verdadeira, que é requerida em toda e qualquer geração até a volta de Jesus. Confissões corajosas e verdadeiras. Esteja pronto para confessar Jesus. Por quê? A doutrina de Jesus, a verdadeira doutrina de Jesus, jamais vai ser popular nesse mundo. Você acha que o verdadeiro evangelho, que fala que o homem é um pecador, um miserável, e que ele não pode se salvar, faz sucesso? O que faz sucesso? Você pode, você é bom, você conquista, você é o centro, não é isso que faz sucesso? Mas essa não é a doutrina bíblica. A doutrina bíblica é: Jesus é o Senhor, eu tenho que viver para Jesus. E confessar Jesus, meus irmãos, não é só falar que Jesus é Deus, não é só falar que Jesus é Salvador, é viver como Jesus, sendo Deus e seu Salvador. A confissão passa não só pela fala, mas pelo crer no coração e por viver isso no dia a dia. E veja, nossa geração não está morrendo por confessar Jesus, mas hoje é necessário a gente confessar Jesus e viver Jesus. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Se um homossexual chegar ali fora para você e perguntar assim: a Bíblia diz para mim que eu estou indo para onde? O que você vai falar para ele? Não, Jesus ama todo mundo, você está indo para o céu. Isso é o que a Bíblia diz. Mas confessar Jesus passa por falar a verdade. Se chegar um católico ali para você e falar assim: olha, eu estou indo para o céu porque eu sou bom, eu faço boas obras, e Maria é meu anjo protetor, né? minha Nossa Senhora é o meu santo lá que eu confio para ir para o céu. O que você vai falar? Você vai concordar ou você vai falar assim: filho do diabo, você está indo para o inferno, filho? Você não está indo para o céu. Você confia em Maria, você confia nos anjos, você não confia em Jesus. Isso é confessar Jesus. Mas é isso que as pessoas querem fazer hoje? Não.
Então as pessoas estão confessando Jesus de verdade? Também não. Cuidado com a sua falsa confissão. Falsa confissão leva ao inferno real. Cuidado. E lembre-se, Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, e eu negarei também. Quinta aplicação. Veja que o povo está perdido na questão crucial da vida. Para as multidões, Jesus era Elias, João Batista ou um simples profeta. O que eles criam na verdade é: Jesus é mais um mensageiro, mostrando a visão distorcida deles. Havia muitas opiniões, mas só tinha uma que era verdadeira, a de Pedro. Muitas pessoas hoje ouvem e falam muitas opiniões de Jesus, mas só existe uma verdadeira, a que está na Bíblia. Não aquela que você pensa, não aquela que você quer que seja real, mas a que está na Bíblia. Essa é a verdadeira. Aquela que diz que Jesus é a vida, é a luz, é o Rei, é o Salvador, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está no céu, que Ele vai voltar para julgar todas as pessoas e vai condenar pessoas ao inferno se não confiarem e não viverem para Ele. Então, querido, se você não discerne claramente quem é Jesus, você não é um cristão. O cristianismo não é um emaranhado de doutrinas. O cristianismo é uma pessoa, e Ele é o centro, o eixo, a base, o alvo, a fonte de toda a vida cristã, e fora dele não tem redenção. Ele também é a fonte de todas as bênçãos espirituais e temporãs da nossa vida. Sexta aplicação. Então, como eu posso saber quem é Jesus? Saber quem é Jesus não depende da sua capacidade intelectual. Saber quem é Jesus não depende do seu poder lógico de observação. Não é uma cogitação da mente. Não é uma tradição religiosa que a gente recebe, né? Tipo aqueles presbiterianos safados de carteirinha que não é presbiteriano, fala assim: eu sou presbiteriano de presbiteriano, não conhece nem a confissão de fé. Não é tradição religiosa. Ora, meu amigo, saber quem é Jesus é uma visão que vem do alto, é um poder do Espírito Santo na nossa vida, que Ele usa a palavra para rasgar o nosso coração e ver quem nós somos diante de Jesus, e então perceber que só nele tem misericórdia, e nós não só cremos, mas também arrependemos dos nossos pecados. Por isso, peça cada vez mais, se você já enxerga, para que você veja isso com mais clareza e nitidez. E se você tem pessoas ao seu redor que não enxergam isso, peça para que elas vejam, para que elas deixem a cegueira e vejam que Jesus é esse Salvador que elas tanto precisam. Peça para ver, peça para que os outros vejam. Sétima aplicação. Hoje é muito comum você ver igrejas falando: nós não temos confissão de fé. Meu amigo, cuidado com isso. Cuidado. A Bíblia, como nós vimos hoje, desde o começo do cristianismo, esteve preocupada em trazer para a gente formulações credais, ou seja, daquilo que eu creio, aquilo que eu preciso para ser um cristão. E a igreja, desde que existiu, dos apóstolos em diante, esteve preocupada em criar credos e confissões para a gente falar assim: é isso que eu creio. Igrejas bíblicas têm credos e confissões, e crentes bíblicos conhecem esses credos e confissões e não juram falso. Falam assim: eu creio nisso, eu afirmo que é isso que eu creio. Então, se você é da igreja presbiteriana há muito tempo, e lá quando você foi aceito, fez sua profissão de fé,
fez seu catecúmeno, você não conheceu essas verdades, procure conhecer, para que você não tenha fé implícita como os católicos, que é uma fé falsa. Procure conhecer. E se você está em dúvida assim, né? Essa é a igreja para mim ou não é? Chega na igreja e pergunta: pastor, qual é a confissão dessa igreja? E se ele falar assim: aqui não tem nenhuma, você fala com ele assim: tchau e bênção, aqui eu não fui. E a última aplicação para a gente, a pergunta do século, né? Quem você diz ser Jesus? A resposta não é apenas uma questão de teologia, ela determina onde você vai passar a eternidade: na bem-aventurança daqueles que conhecem a doçura, a excelência, ou na companhia dos malditos, que recusam a submeter Jesus como Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, e viver para Ele. Então, de novo, quem é Jesus? E se você confessou que Ele é o Cristo, passa a viver de acordo com a Bíblia. Não basta só falar: Jesus é o Cristo. Que Deus nos dê graça de ter visão espiritual. Vamos nos colocar de pé e orar, e encerrar o culto. Senhor Deus, nosso Pai, é muito bom ver a iluminação espiritual que o Senhor dá aos teus servos, para que reconheçam Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. E é bom ver que nós que cremos, recebemos, Deus, dessa mesma iluminação. O teu Espírito está na tua igreja, levando a confessar: o teu Filho é o Cristo, Ele é Deus como tu és. E essa é a maior bênção das nossas vidas, a vida eterna em Jesus Cristo, o poder crer nele, confessá-lo e fazer parte da tua família bendita. Ah, Deus, que bênção, que maravilha, que graça é isso. Mas eu sei que nós ainda enxergamos um pouco homens como árvores. Então nos ilumine cada vez que tomarmos da palavra para lê-la, cada vez que sentarmos para ouvirmos os sermões, cada vez que fizermos nossa devocional. Ah, que o Senhor nos ilumine e que Cristo possa ser a luz da nossa vida, Cristo possa mostrar nosso pecado, nossa miséria, mas nos levar ao arrependimento. Que Cristo mostre a nossa fraqueza, mas também mostre o quão poderoso Ele é para nos sustentar. Que Cristo mostre a nossa incredulidade, mas mostre que uma pequena fé naquele que é poderoso é uma fé salvífica. Ah, Deus, nos dê uma comunhão experiencial com Teu Filho, nos dê que sintamos Jesus pulsar nas nossas vidas, sintamos gozo, desejo, que nós possamos dizer: o nosso amado, Ele é nosso, e nós somos dele, inteiramente dele. Ah, Deus, que Cristo seja doce como mel na nossa alma, que Cristo, ó Deus, seja o tesouro das nações para a nossa vida, que Cristo seja o nosso profeta, o nosso sacerdote, o nosso rei, a estaca da tenda, a pedra de esquina e angular. Que Cristo seja para nós, ó Deus, o Cordeiro Pascal, o holocausto vivo diante do Senhor, que Ele seja a massa sem nenhum pecado, ou seja, asma e sem defeito. Que Cristo, ó Deus, seja para nós as primícias dos que dormem, que Ele seja tudo, o nosso Salvador, e que nós vivamos para Ele, que nós, ó Deus, dediquemos nossa vida em amor, porque Ele nos amou primeiro, e que nós vivamos sacrificialmente para Jesus, tomando a nossa cruz e seguindo após Ele. Ah, Deus, ilumina a nossa igreja, ilumina a nossa família, ilumina a igreja do Senhor espalhada na terra, para ver, confessar e viver para Jesus, e que assim sejamos sal e luz, sejamos, ó Deus,
como luzeiros neste mundo, refletindo a luz de Jesus. Que nós sejamos, ó Deus, como aqueles que estão cativos de esperança. Nos dê a tua graça, em nome de Jesus, e perdoe por quantas vezes nutrimos uma opinião errada sobre Jesus, e perdoe por quantas vezes ouvimos falsas doutrinas e seguimos, e perdoe a nossa lassidão espiritual. Tenha misericórdia, é no nome de Jesus que eu lhe imploro, amém. Que a graça do Cristo, o Filho do Deus vivo, o amor do Deus Pai e a consolação do Espírito que procede de Jesus sejam com os cristãos eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém.